E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa sobre limites, abordando continuidade. Finalmente, acabando esse tópico, na próxima aula nós já vamos adentrar em limites e o infinito. Estamos ainda vendo propriedades com continuidade, a última parte, tá? Trazendo as duas últimas propriedades restantes, ok? Se liga, já vimos propriedade para a soma, para a subtração, para o produto, na sequência, quociente. Ou seja, o quociente de funções contínuas é uma função contínua, gera uma função contínua, tá? Então, eu tenho uma f menos, sobre uma g de x. Isso equivale, para calcular a expressão do quociente, a dividir a expressão da f pela expressão da g. Beleza? Se liga. Ok? Então, avançando. Como exemplo, eu já restringo o domínio. Eu tenho que dar um domínio aqui para essas situações, como eu dei para a soma do produto. Então, primeiro vendo o exemplo, sendo uma f de x de expressão x menos 1, uma função do primeiro grau, e uma g de x, uma raiz de x, uma função raiz quadrada. Tá? O domínio da f não tem restrição, é dado pelos números reais, conjunto dos números reais. Posso jogar qualquer valor real. Já o domínio da g tem restrição, porque é uma raiz quadrada, eu não posso pôr valores negativos nela. Então, são os números reais positivos, estritamente. Posso, inclusive, pôr um zero aqui. Tá? Mas aí eu vou obter a expressão dada pelo quociente entre a f e a g. A expressão é essa, é uma f sobre a g de x, que será dado pelo quociente entre a expressão da f em relação à expressão da g. Nessa situação aqui, o que é que ocorre? Já acabei, não vou fazer mais nada, nem precisa racionalizar, isso aqui já está bom. O que é que tem que acontecer aqui? O domínio dessa f sobre a g, qual será? Será o conjunto dos números reais? Não pode, porque não pode ter número negativo aqui. Então ainda prevalece o R+, ainda é a interseção, é o que tem em comum, o que tem nesse e o que tem nesse. Ainda é a interseção da F com a G, não vou escrever o geral não, ainda é a interseção da F com a G, que dá R+, que aqui é por exemplo. Porém, além disso, não pode ser zero, tá? Não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque a minha expressão está no denominador, beleza? Então, de forma geral, o domínio de um quociente de funções que são contínuas será sempre dado pela interseção entre o domínio do numerador e denominador, tá? Considerando, vou ter que escrever desse jeito, serão valores de x que pertencem à interseção entre o domínio do numerador e denominador, tá? Tal que esses valores de x, eles gerem a expressão g de x não nula. Como assim? O valor de x que pertencer a essa interseção, a esse conjunto, que aqui é um conjunto de interseção, é algo em comum entre o conjunto da f e o conjunto da g. Os valores de x que pertencerem a esse conjunto, eles são tais, essa barra é tal que, quando eu jogá-los na expressão da g, que é a do denominador, isso não cause um valor nulo, não anule a g, que é a situação aqui. A interseção era R+, porém existe o x aqui, que é igual a zero, que zeraria o denominador. Então eu não posso tê-lo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar ele também. Então, é um x que pertence à interseção, mas que não zera. São x positivos e não nulos. Tá? Se liga. Vamos para a última propriedade. Então, pessoal, partindo para a nossa última propriedade, que trata da composição de funções contínuas. Lembram de composta? Se eu tiver uma função f
aqui é o domínio da F, aqui é o contradomínio da F, tá? Ou o conjunto imagem da F, na verdade, melhor dizendo. E aí eu teria uma função G. Se eu conseguir compor a F com a G, eu vou obter uma G bola F de X, né? Esse aqui é uma F de X, aqui uma G também de X, que é a mesma coisa que G da F de X. Ou eu posso ter a situação assim, uma G compondo com a F, e nessa situação eu gero uma F bola G de X, que é dada por F da G de X. Eu estou jogando a G na F. Aqui eu estou jogando a F na G, tá? Claro que nem sempre eu vou poder fazer isso. Nessa situação aqui, ó, aqui é o conjunto que ao mesmo tempo é imagem da F e aqui é o domínio da G. Então, para que eu possa fazer a composição, porque eu pego o fulaninho daqui, ele chega nesse conjunto. Todo mundo que chega aqui está chegando no domínio da G. Então, eu vou ter que poder substituir na G. Então, para que eu possa fazer a composição, a imagem da F nessa situação tem que estar contida no domínio da G. Do mesmo jeito, nessa situação, a imagem da G tem que estar contida no domínio da F. Ou seja, quem eu estiver compondo tem que ter imagem contida no domínio da próxima, que será composta, tá? Por exemplo, se eu tenho essa situação, sejam as funções de leis f de x igual a x e g de x, está aqui x mais 1, x menos 1, e g de x igual a raiz de x, um exemplo igual da propriedade anterior, mas agora a gente está fazendo uma composição. Bom, será que eu posso compor? Eu tenho a f, vou jogar a f para a g, e a G chegando na resposta. Será que eu posso compor a F com a G? Quem é o domínio da F? Real. Quem é o domínio da G? Todos os reais positivos apenas. Não entra número negativo. Bom, mas aí eu tenho que saber o domínio da F é real. Quando eu jogo números reais nessa expressão aqui do primeiro grau, eu vou obter automaticamente imagens reais. E aí eu pergunto, essas imagens estão contidas nesse domínio aqui? Esse conjunto está contido nesse? Os reais está contido no real positivo? Não, só o contrário. Os reais positivos estão contidos nos reais. Então eu não vou poder compor a F na G. Eu não posso pegar a F e jogar na G, tá? Porque o que é pegar a F e jogar na G? Jogar as imagens da F na G. Não dá para fazer isso. Porque quando eu fizer isso, eu estou jogando números que podem ser negativos dentro de uma raiz quadrada e eu não vou poder calcular. Agora, ao contrário, eu vou poder fazer. Eu vou pegar a G e jogar na F. E daí eu vou fazer uma FOG de x, ou seja, f da g de x. Eu pego a g e jogo na f, tá? Por quê? Porque esse conjunto, qual é o conjunto aqui? Se eu jogo valores positivos na raiz quadrada, isso vai me gerar o quê? Imagens também positivas. Mas mesmo que eu tivesse imagens negativas, eu ia poder jogar na f, porque a f contempla todo mundo, seja positivo, seja negativo. A imagem da G está contida no domínio da f, mas a imagem da f não está contida no domínio da G. Então eu não posso compor a f com a G, mas eu vou poder compor a G com a f. Nem sempre eu posso fazer composição, se liga, porque o pessoal sai botando uma expressão na outra de forma aleatória e aí sai resolvendo.
Não é assim. No ensino médio, se você saiu colocando de qualquer jeito, cuidado, você tem que colocar uma dentro da outra, se puder fazer, tá? Se não puder, você não pode compor, e aí não vai poder calcular um limite disso, porque não vai existir aquela expressão, não vai poder calcular uma derivada, e assim vai, tá? Então, nessa situação, já que eu posso fazer, qual é a expressão que gera a composição da f com a g? Será pegar a raiz quadrada e jogar no lugar do x da f, ou seja, será raiz quadrada menos 1, beleza? E o domínio dessa composição e o domínio da FOG também serão os números reais positivos, porque o domínio da FOG é exatamente o domínio da primeira, ó. São os valores que estão saindo aqui, tá? Ela vai passar, na verdade, a FOG, ela faz passar mais rápido daqui para cá, sem se preocupar com essa passagem que você já compôs, beleza? Eu sei que composição fica meio assim, às vezes você só grava, põe uma na outra e faz de qualquer jeito, mas fique atento a essas ideias. Para compor uma função com a outra, a imagem de quem você compõe tem que estar contido, tem que estar todo dentro do domínio de quem está sendo composto, tá? Se liga. Bom, finalizei as propriedades das funções contínuas, tá? Então, quando eu compor duas funções contínuas, a composta será contínua também, tá? É tranquilo e aí eu vou poder calcular o limite direto, enfim, beleza? Finalizei função contínua, propriedades, próxima aula a gente já começa limites no infinito. É isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!